A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Nós falamos no vídeo anterior sobre o pós-tribulacionismo, a segunda corrente de interpretação bíblica, sobre a igreja, a posição da igreja neste evento. Se a igreja passará ou não passará pela grande tribulação. E a linha de pensamento do pós-tribulacionista é diferente da do pré-tribulacionista, porque os pós-tribulacionistas, eles ensinam que a igreja ela passará pela grande tribulação. Então, há uma divergência, na verdade, nesta corrente de interpretação. Então, nós prometemos fazer o vídeo, que nós traríamos uma defesa, contra esta corrente de interpretação e sua linha de pensamento. Então, os pré-tribulacionistas, teólogos que defendem que a igreja não passará pela grande tribulação, defende como eu defendo, biblicamente. Porque se Cristo ele tivesse destinado a igreja para passar por este evento, ele teria dito, os apóstolos teriam dito, não teria ocultado esta informação para a igreja, tendo em vista que nós vamos ver aqui em Tessalônica, na sua segunda epístola, quando Paulo escreve, no capítulo 2, há esta preocupação dos irmãos com relação a este advento, Porque muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores, haviam entrado no seio da igreja e estavam ensinando que a igreja passaria por este momento de terrível angústia na grande tribulação. E Paulo, ele defende, ele explica à igreja que a igreja não irá passar, que a igreja não irá enfrentar, Deus não permitirá. Ora, se a igreja fosse passar, Paulo teria dito aos irmãos que os irmãos se consolassem, que os irmãos esperassem com confiança, porque a tribulação seria um meio de Cristo purificar a igreja. Mas Paulo ele não ensina assim. Paulo não orienta a igreja desta forma. Já na sua primeira epístola ele ensina o arrebatamento, e na sua segunda ele explica aos crentes que estão com dúvidas com relação ao tempo de um evento para o outro. O que a igreja irá enfrentar, o que não irá enfrentar. Paulo explica tudo isso aí. Então, meus irmãos, é necessário uma defesa, uma linha de posição com relação a isto, ok? Então, espero que você tenha assistido o nosso primeiro vídeo. Assista o vídeo. A igreja passará pela grande tribulação, pré-tribulacionismo, a corrente de interpretação que é defendida por muitos pentecostais, e também o pós-tribulacionismo que nós citamos. Aqui fizemos o vídeo anterior e postamos sobre um pouco da corrente de interpretação, o que eles defendem. Falamos um pouco porque é muita coisa, irmãos? Então falamos um pouco, alguns pontos que eles defendem a sua posição com relação a estada da igreja naquele momento. E há uma contradição muito grande com relação a esta corrente. E nós vamos falar um pouco aqui a contradição aqui, ok? Eu quero compartilhar com vocês um texto na palavra de Deus, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, na verdade.
ative aquele sininho para que vocês possam receber todas as notificações que aqui forem postadas. E não deixe de deixar aquele gostei, porque desta forma o YouTube entenderá que você tem gostado, não é, do conteúdo do nosso canal, ok? Nosso objetivo é pregar e ensinar a palavra de Deus, mostrar biblicamente, não é, o assunto que traz às vezes complicação, né? Às vezes as pessoas não entendem determinado texto e aqui nós esclarecemos em nome de Jesus. Eu quero, como texto base aqui, eu quero ler a segunda carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, cartas pastorais, não é isso? Na linha teológica chamada de cartas pastorais. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Veja a expressão de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Ok, meus irmãos? Pois bem, pessoal, eu prometi e estou aqui para falar, não é verdade? Olha, você que é pós-tribulacionista, você, ao assistir, deixa a sua posição, né? Você defende uma corrente de interpretação. Então, se você defende essa corrente de interpretação bíblica, você crê que a igreja passará pela grande tribulação, deixa aí no o seu comentário. O canal está aberto para você falar. Você vai defender sua posição. Eu defendo a minha, você defende a sua. Naquele dia a gente verá, não é verdade, qual a corrente de interpretação estará corretíssima. Não é? Se o pré-tribulação do gente estiver errado, eu vou reconhecer após Cristo arrebatar a sua igreja na grande tribulação, que eu vejo a grande tribulação. Aí eu vou dizer, realmente, a corrente de interpretação que eu defendo está errada. Bem que os pós-tribulacionistas disseram, estamos na grande tribulação, e será na grande tribulação que Cristo irá tomar a igreja, não é, para si. Ou, se Cristo arrebatar a igreja antes da grande tribulação, você pós-tribulacionista, você vai dizer, bem que os pré-tribulacionistas diziam, a corrente de interpretação que eu sigo, ela está totalmente errada. Não é? A verdadeira corrente de interpretação bíblica é o pré-tribulacionismo. E para eu vencer agora, eu tenho que pagar com a minha vida, tendo em vista que o tempo da graça expirou no arrebatamento da igreja, né? Então você coloca nos comentários aí a sua defesa, não é? A sua posição com relação a estas correntes de interpretação. Pré-tribulacionista, você que é pré, comente aí, você que é pós, comente também, você que é meso, comente aí, deixe o seu pensamento aqui que nós, não é, vamos ler e vamos entender o seu raciocínio. Se você defende, defenda, não é verdade? Mas eu quero explicar aqui a vocês que a corrente de interpretação bíblica pré-tribulacionismo é a que é ensinada pelos apóstolos e também por Cristo, ok? Após esse, não passa nada mais nada menos que uma corrente de interpretação falsa, não tendo trazido uma má interpretação por aquele que levantou esta corrente de interpretação. Pois bem, amados, os pós-tribulacionistas, não é, pessoal? Eles defendem, não é? Eles sustentam e defendem, não é, que a igreja ela passará pela grande tribulação. E eles, não é, os pós-tribulacionistas, eles evitam usar, não é, o termo arrebatamento, não é, tendo em vista que o termo arrebatamento não é uma expressão bíblica. E por que eles sustentam que a igreja passará? E por que eles não usam, não é? Eles evitam usar o termo arrebatamento?
Porque, irmãos, o termo arrebatamento, que vem do latim raptus, não é, que é tomada brusca, não é? E a palavra latina raptus equivale à palavra grego harpazo, não é verdade? Então a gente observa, não é, que eles não usam, porque esta ideia da palavra arrebatamento traz a ideia, não é, da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, este termo é contrário à linha de pensamento, à corrente de interpretação pós-tribulacionista. Por isso que eles não creem, não é, que a igreja não será arrebatada antes deste grande e terrível dia. E por isso que eles não usam, eles evitam este termo, a palavra arrebatamento. Então, qual é a minha defesa como um pré-tribulacionista? Ó, irmãos, a igreja, ela não passará pela grande tribulação. De forma nenhuma a igreja passará. Não será, irmão, esse o destino da igreja. Deus não destinou a igreja para tal evento, não é? Então, antes que este grande e terrível dia chegue, Jesus, ele tomará para si, né, a igreja, né? E então, meus irmãos, o termo, né, arrebatamento, o termo arrebatamento é um título, é um nome dado, não é, a este advento. Nós sabemos que este advento é chamado segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas fases, não é? A primeira fase, Paulo ele explica aos irmãos da igreja em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16 e 17. Então, a primeira fase, nenhum olho verá. Será invisível, não é? Será uma vinda para a igreja, que é chamado, não é, de arrebatamento. Não é? Então, essa segunda fase será de forma invisível. E a segunda fase, não é no final da grande tribulação. Então, existe, não é, meus irmãos, um tempo para cada fase, não é? Para a fase, não é, primeira fase, não é, da segunda vinda de Cristo, né, que será de forma visível, não é? De uma fase para outra durará um período de 7 anos. Não será menos do que isso, como os pós-tribulacionistas eles defendem. Ora, se a igreja passará pela grande tribulação, então, meus irmãos, não será 7 anos que a igreja desfrutará no céu. Será menos de 7 anos. Mas não é, a Bíblia Sagrada nos revela, nos fala, não é, que a primeira fase, que será invisível, nem o olho verá, será chamada de arrebatamento da igreja, que existem muitos nomes que nós iremos citar aqui com relação a este advento da vinda de Jesus, né? Então, na primeira fase, nem o olho verá. Na segunda fase, que é no final da grande tribulação, todo olho verá. Então, existem estas duas fases, não é verdade, nas Sagradas Escrituras, que o nome deste advento é a segunda vinda de Cristo, que é dividida em duas fases, né? Então, meus irmãos, a Bíblia, as Escrituras, ela dá diversos nomes, não é verdade, a este advento da segunda fase de Cristo. Por exemplo, na primeira fase, aonde nenhum olho verá, no capítulo 4, versículo 16, na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, é chamado de arrebatamento, não é verdade? Então, Mateus capítulo 24, versículo 27, o termo dessa segunda fase é chamado de, assim como o relâmpago se mostra no Oriente e se põe no Ocidente. Então, o termo arrebatamento é como um relâmpago, que é como um rapto, muito, você só vê o clarão. Então, é como um relâmpago, Mateus capítulo 24, versículo 27. Então, Mateus capítulo 4, versículo 37, não é? Esta segunda fase, essa primeira fase da vida de Cristo, ela é comparada aos dias de Noé. Assim como foi no dia de Noé, assim também será na vida de Cristo. Ela é comparada também, não é? A gente vê também Mateus capítulo 24, versículo 43,
Este é o termo primeira fase, também é chamado, não é, a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 25, versículo 13, o nome, o termo dado, não é, a gente vê, não é, Mateus capítulo 24, versículo 37, digo, irmãos, que fala sobre Jesus vem como um ladrão. Um ladrão, ele é um elemento surpresa. Então, para o pai não permitir que o ladrão ele entre na sua casa, ele tem que ficar o quê? Vigilante, de atalaia. Porque o ladrão ele vem, não é de surpresa. Então, o arrebatamento, o seu sentido é um elemento surpresa. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, são todos esses nomes, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, emprega a primeira fase da vinda, a segunda vinda de Cristo. Arrebatamento, relâmpago, como filho do homem, assim como o relâmpago se mostra no Oriente, se põe no Ocidente, né, como um ladrão de noite, que é o elemento surpresa, como o filho do homem vindo, vigiai, pois não saber o dia e nem a hora em que o filho do homem há de vir, Mateus 25, 13. Então são esses nomes. Então, quando você abre a sua Bíblia também, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, está escrito dizendo que Deus não destinou a igreja para tal advento, que é a grande tribulação. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar também Apocalipse capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53, para os irmãos meditarem e perceber que antes que esse grande e terrível dia caia sobre a igreja, não é? Deus tomará para si. E outra prova, meus irmãos, de que a igreja ela não passará pela grande tribulação, está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero ler com você. Veja como cai por terra, meus irmãos, a linha de pensamento, né, a corrente de interpretação pós-tribulacionistas, que eles defendem e sustentam que a igreja passará pela grande tribulação. Então eu vou provar aqui, irmãos, que, ora, a grande tribulação ela só pode acontecer, meus irmãos, se a igreja for arrebatada. Se a igreja não for arrebatada, este evento não pode se realizar. Por quê? Porque este evento está sob a administração, meus irmãos, de Satanás, do anticristo, não é, do falso profeta. Estes não podem se manifestar, porque ainda há um aqui que o detém. Aí cai por terra a doutrina pós-tribulacionista. Então, nós vamos morrer, não é? E Cristo não vai vir. Não é porque o arrebatamento não vai acontecer, retificando. Porque, meus irmãos, enquanto a igreja, a coluna e firmeza da verdade está aqui, e o Espírito Santo, a trindade satânica, não é, ela não pode se manifestar. O Ministério da Justiça opera, sim, o Ministério da Justiça opera, com certeza, irmão. Mas a manifestação da trindade satânica, não. Porque ainda há um que detém. Então, explicando, enquanto a igreja não for arrebatada, não existirá grande tribulação, não existirá ira, não existirá a angústia de Jacó. A igreja ela tem que ser tomada primeiro para que simultaneamente a trindade satânica se manifeste para implantar o seu ministério, a sua administração sobre toda a terra. Aí veja o que é que Paulo fala na segunda carta que escreve aos irmãos em Tessalônica. Justamente eu falei aqui da introdução, a preocupação dos irmãos de falsos ensinos que estavam no seio da igreja, com relação se a igreja passaria pela grande tribulação ou não. Aí Paulo ele diz agora, meus irmãos, aqui ó, no capítulo de número 2, versículo de número 3 por diante, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, Paulo falando. E agora vós sabeis que o detém. Quem é que detém essa manifestação? Para que, agora tem o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Quer dizer, só pode ser manifestado após arrebatamento.
E Paulo explica isso no versículo 2, dizendo aqui, ó, versículo 1, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, e não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Que eu vou explicar a vocês o que é que significa dia de Cristo, o que é que significa dia do Senhor, e o que é que significa dia de Deus. Para cada dia deste, meus irmãos, há um tempo determinado. Então Paulo explica isso aí, que há um que detém, que os irmãos não sejam movidos do seu entendimento, quer por palavra, quer por epístola, que trazem explicando. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, não é, com determinadas correntes de interpretação, para que não venha confundir a ideia que nós temos do arrebatamento da igreja. Ok, irmão? Estão me entendendo? Pois bem, amado. Paulo aqui no versículo 2 do capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, ele fala sobre o dia de Cristo. Então, o dia de Cristo não é o dia do Senhor. Apesar, eu quero deixar aqui bem claro, que há textos no Novo Testamento que, com relação ao dia do Senhor, que fala dessa primeira fase da vida de Cristo. Mas nos demais textos, né, o dia do Senhor não é o dia de Cristo. Amém, meus irmãos? O dia do Senhor às vezes é relacionado à segunda fase da vinda de Cristo à terra, onde todo olho verá. Nós vamos explicar tudo aqui. Então, o dia de Cristo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor não é o dia de Deus. Aí você pode perguntar, então, o que é o dia de Cristo, irmão Luciano? O que é o dia do Senhor? O que é o dia de Deus? Então, meus irmãos, a palavra ou o termo dia de Cristo significa tempo de 7 anos, dos quais a igreja estará no céu, e simultaneamente aqui ocorrerá a grande tribulação. Meus irmãos, assim como o arrebatamento é como um piscar de olhos, a manifestação da doutrina satânica será como um piscar de olhos. Será assim, ó, simultaneamente. Só basta a igreja ser tirada da terra para que a manifestação da trindade satânica também se manifeste. Então, o tempo de 7 anos, não é? O dia de Cristo é tempo de 7 anos, nos quais a igreja estará nos céus, gozando, e aqui simultaneamente ocorrerá, não é, a grande tribulação. Então, só nesse termo cai por terra também o entendimento pós-tribulacionista, que a igreja, não é, passará pela grande tribulação. A igreja não passará um período de tempo, menos de 3 anos lá em cima, a igreja passará 7 anos aqui. Até porque, então, a palavra tribulação, não é? O dia da ira, ela é dividida em 2 fases, primeira e segunda, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem. Irmãos, então, o que significa dia do Senhor? Ó, a palavra, o termo dia do Senhor, significa manifestação pessoal e visível de Cristo, não é? Que ocorrerá no final da grande tribulação. Então, o dia do Senhor é mais especificamente, não é? É quando Cristo detém as nações que se levantarão contra ele, Satanás é preso, a morte também é presa, o anticristo, a besta que emerge da terra, o falso profeta, serão todos esses lançados no lago de fogo, não serão lançados no inferno, meus irmãos, ou mais especificamente no estado intermediário dos mortos, não, eles serão lançados, não é, já como perdição eterna, não passarão pelo juízo final. Então, o que é que acontece? Quando Cristo, ele, né, terminar com o seu serviço, né, no final da grande tribulação, que é livrar Israel, Cristo vai implantar o seu reino milenial, que é chamado de Dia do Senhor. Então, Dia do Senhor é a manifestação pessoal e visível de Cristo, não é, no final da grande tribulação, aonde ele implantará, na verdade, o reino milenial. Vocês podem ver, né, esses textos, né, 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, também Lucas capítulo 12, versículo 30 e o versículo número 40. Sobre o dia de Cristo, 2 de Tessalonicenses capítulo 2, né, e versículo número 2. Ok, meus irmãos? E o dia de Deus, irmão Luciano? Ora, irmão, o termo dia de Deus
não é? É o tempo, não é, do juízo final e da restauração de todas as coisas, não é? Então, é o começo do reino eterno, que isto só poderá acontecer após o milênio. Então, perceba que para cada dia deste existe um período de tempo específico. O dia de Cristo, um tempo específico, 7 anos. Igreja gozando na eternidade. E aqui, grande tribulação. O dia do Senhor, não é? Será o dia em que Cristo implantará o seu reino milenial. Um período de tempo de 1000 anos, não é? Após o término de 1000 anos, onde Satanás e a morte será soltos, onde eles convencerão as nações para se levantar contra Cristo, que Cristo os destruirão. Então haverá o juízo final e o pagamento pelo dano da segunda morte aos ímpios e aqueles que se levantaram contra Deus. Então haverá uma restauração da terra. Então será o recomeço de todas as coisas. Vocês podem ver isso na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3, versículos 12 e 13. Ok, meus irmãos? Tem mais para a gente falar, não é, sobre a defesa contra o pós-tribulacionismo. Mas vamos ficar aqui. Vamos à próxima pergunta, não é, da linha de pensamento, de corrente de interpretação do pós-tribulacionismo. Ok? Então, o pós-tribulacionismo, ele defende, meus irmãos, que o termo eleito, escrito em Mateus capítulo 24, versículo 3, depois do versículo 29 a 31, e Atos capítulo versículo 6, é referente aos crentes. Então, meus irmãos, nós temos, né, a nossa defesa, e a defesa do pré-tribulacionismo é o seguinte, que existe texto, sim, nas Escrituras, que fala a igreja como eleito. E Pedro fala sobre isso, né? Pedro, na sua epístola universal, chama a igreja de eleito. Mas nós devemos entender o contexto a que se refere. Então, esses textos que nós citamos aqui, defendidos pelo pós-tribulacionismo, que chamam da igreja de eleitos, né? O termo eleito aplicado, não é, em Mateus 24, 3. Aí eles aplicam o versículo 29 a 31, que fala sobre o período da grande tribulação. E nós vamos trazer uma explicação aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, amados, não é, que neste versículo, capítulo 24, versículo 3, né, a pergunta os discípulos que fazem, né, a Jesus sobre qual seria o sinal da sua vinda e do final dos tempos. E esta vinda pela qual os discípulos falam não é a primeira fase. Até porque então a primeira fase pertence à igreja. Eles falam, não é, sobre a segunda fase, que é justamente a restauração do reino de Israel. Porque os discípulos já têm conhecimento de tal assunto. Não é? Eles falam como será restaurado o reino de Israel. E o final de tudo, os tempos, como será? Eles fazem essa pergunta. Então, a gente tem que entender, né, este contexto, né, toda essa estrutura, né, na linha de pensamento judaica. Né? Então, a discussão, amados, né, de Jesus, o que ele quis dizer com respeito a perguntas dos discípulos, é basicamente sobre o futuro de Israel. Né? E nestes textos que nós falamos aqui, né, Mateus 24, 3, 29 a 31 de Mateus, Atos 1 e 6, né, são os judeus, irmãos, que irão passar por este período. Jesus explica que são os judeus, não a igreja. Os eleitos aqui nestes textos são os judeus, não são a igreja. Até porque então, a igreja não estará neste período. Então, veja, Mateus capítulo 29, ou capítulo 24, retificando, versículo 29 a 31. Veja, o texto se refere, meus irmãos, à vinda do Filho do Homem. Não é? Aí diz aqui assim, ó, versículo 29 por diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Amados, isso se refere à grande tribulação.
ao período auge da grande tribulação. Então o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí a gente vê, né, o término, quase no término da grande tribulação, a vinda na segunda fase de Cristo, que é para os eleitos, quem? Israel. Porque, irmãos, quando a grande tribulação apertar, os eleitos correrão para o deserto. Então haverá estes eventos. Aí diz aqui: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão. Ora, a primeira fase da segunda vinda, nenhum olho verá, será de forma invisível. Então, a gente vê aqui que a igreja não tem nada a ver com este texto. Mas na segunda fase da vinda de Cristo, todo olho o verá, e as nações lamentarão a vinda do Filho do Homem. Aí a igreja já vem glorificada com Cristo. Né? Todo olho verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, não é? E clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Então, meus irmãos, este texto aqui não tem nada a ver com o termo eleitos à igreja. Até porque, então, neste período, não é, a igreja está vindo com Cristo glorificada, exaltada, para libertar Israel da opressão que eles estão enfrentando por aquele que ele confiou como seu Messias. Ok, amados? Pois bem, vamos para frente. Então, meus irmãos, eles dizem também, os pós-tribulacionistas, eles fazem distinção. Quando eu digo distinção, eles fazem separação. Separação de quê, irmão Luciano? Ora, eles entendem que o dia da ira de Deus é diferente da grande tribulação. Não é o mesmo evento. Então, eles fazem essa separação. Eles dizem que a ira de Deus é derramada sobre os ímpios que negaram a Cristo. Depois eles dizem que essa ira de Deus não é de Deus, é de Satanás e do anticristo, que será derramada na grande tribulação. Eu não entendo essa corrente de interpretação bíblica, a confusão que fazem. Qual é a defesa do pré-tribulacionista? A ira de Deus e a grande tribulação é o mesmo evento, que ocorrerá sobre toda a nação. Porque está escrito Apocalipse 3:10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, aí diz, eu também te guardarei no dia da tentação que há de cair sobre toda a terra. Então, a tentação cairá sobre toda a terra. Será o mesmo evento que as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela também emprega, irmãos, títulos e nomes dados a este evento da grande tribulação. Assim como é dado ao primeiro advento, na primeira fase, arrebatamento, né? Assim também a grande tribulação tem uma série de títulos, desde o Antigo até o Novo Testamento. Estão me entendendo, meus irmãos? Não é dois eventos distintos. Deus vai derramar a ira para depois derramar a tribulação? De forma nenhuma, meus irmãos. Não. O evento um é o evento outro. A ira de Deus é a grande tribulação que cairá sobre toda a terra. 24, 21 de Mateus está escrito: porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Aí tem dois títulos: a ira de Deus e a aflição que cairá sobre todo o povo, aonde não será equiparado, não haverá, irmão, na história, um evento que... Não. Estão me entendendo, meus irmãos? Então, amados, a gente vê, ó, os eventos, eles são um só, né? Então, a grande tribulação, ela é chamada, Deuteronômio capítulo número 32, versículo 35, o dia da ruína. Isaías capítulo 28, versículo 15, é chamada de dilúvio de açoites. Isaías capítulo 34, versículo 8, é chamado de dia de vingança de Deus. Jeremias capítulo 30, versículo 7, é chamado tempo de angústia de Jacó. Sofonias capítulo 1, versículo 15 e 16. Tem um monte de título. Dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de trevas. Aí Mateus 24,
versículo 21, onde nós citamos, que tem 2 títulos, não é verdade? Dia de aflição e dia de ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 a 19, 10 e 19, digo, é chamado de ira de Deus. Então tem todos esses títulos empregados. Então uma coisa não é diferente da outra, todas são iguais. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, foi essas 3 posições que eu peguei do pós-tribulacionismo e as 3 defesas do pré-tribulacionismo que nós defendemos. Então, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Amém, meus irmãos? Você que defende sua corrente de interpretação, deixe os seus comentários que nós aqui iremos, não é, ler, não é, e daremos aquele gostei no seu comentário, porque você está aberto para aqui comentar. Amém? Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor amados.